Boa tarde, tudo bem? Vamos começar hoje mais um episódio de Brokeragem, hoje com o Alex, proprietário aqui da Cressac. Vamos sair desse assunto hoje, craque em crédito imobiliário. É isso aí, passar a palavra aqui para o Alex, vai falar aqui de crédito imobiliário, finanças, mercado financeiro, vai dar uma aula aí para vocês. Se apresenta aí, Alex, por favor. Bom, tudo bem? Posso olhar para aquela câmera lá? E aí, gente, meu nome é Alex, sou proprietário da Cressac, estou com nossos parceiros aqui. O intuito é a gente estar falando um pouquinho aí de crédito imobiliário, crédito rotativo, mercado imobiliário em si. Então, acho que é um tema, é um assunto muito importante para todo mundo, principalmente quem está interessado em comprar imóveis, em alugar, em investir. Então, não só a parceria da imobiliária aqui, mas nós, como na parte de crédito, que a gente tem total interesse em ajudar para que todo mundo compre de uma forma organizada, de uma forma assertiva. É isso aí, Alex, que eu tenho certeza, é o que eu até brinco, né? Eu tenho certeza que é uma dúvida que todo mundo tem, só não sabe que tem. Aí a hora que você for comprar um imóvel, que você começar naquela análise, se vale a pena alugar, comprar, financiar, tal, aí a pessoa vai começar a levantar os pontos e vai vir com as dúvidas, né? Sim. Se de fato ela quiser financiar, né? Mas fala um pouco pra gente como que você veio parar nesse mundo aí, que assim, eu antes de financiar o meu primeiro imóvel, eu tinha aquele negócio na cabeça, nossa, financiamento imobiliário, nossa, que burocrata, que chatice, que não sei o que, tá. Aí como você resolveu ser ou melhor, o que você faz primeiro, né? O que você faz e como você resolveu fazer isso? Sim, cara, hoje eu posso falar para você, Rafa, que existem vários correspondentes, né? A maioria dos correspondentes são correspondente caixa. Então, a gente queria nadar um pouquinho, né, ao contrário aí da maré. Então, a gente iniciou com um banco privado para a gente poder realmente pegar todos os bancos, né? Então, nosso intuito é ter todos os bancos e todos os produtos num lugar só. Mas aí quando você diz assim que a maioria dos assessores são correspondente caixa, o que é isso? Significa que o cara ele trabalha para caixa, o cara é o que ele é? Na realidade, assim, quando o cliente hoje ele está interessado em comprar o imóvel, a primeira coisa que o cliente vai fazer, ele vai buscar o corretor. Então ele vai olhar o site, um imóvel, gostou do imóvel, provavelmente vai estar atrelado a um corretor ou uma imobiliária, então ele vai até a imobiliária, vai até o corretor vai apresentar o imóvel para ele. Esse é o primeiro passo. O cliente gostou do imóvel, então ele precisa pagar pelo imóvel. Aí que vai ocorrer a negociação de entrada, se tem FGTS, se não tem, qual que é o recurso dele. E também a parte de financiamento imobiliário. Neste ponto, o corretor que tem parceria com a Cressac, ao invés de ele acabar direcionando para cada banco específico, porque aí toma-se muito tempo, cada gerente vai falar uma coisa e o cliente acaba ficando frustrado, porque imagina você vai num lugar onde você já está feliz em estar comprando imóvel, e aí o gerente do Itaú vai falar uma coisa, o gerente do Bradesco vai falar uma coisa, o gerente da Caixa vai falar outra coisa. Então, o cliente acaba ficando perdido, porque cada banco tem sua metodologia de trabalho, né? Então, não são todos iguais. Não estou falando só de taxa de juros, estou falando em... o processo mesmo, documentação, conduzir o processo tipo mesmo, de coisa, né? Time do processo, enfim. Então, é muito importante que o corretor imobiliário tenha esse vínculo, essa parceria, justamente porque todo mundo tem um único interesse em atender o cliente da melhor forma possível, com agilidade e fazer algo assertivo para o cliente. Não adianta um banco estar melhor, o banco X está melhor, ele vai no banco Z, né? Então, eu acho que assim, a parceria com a Cressac é importante justamente porque, como nós temos todos os bancos e cada banco tem o seu processo e cada cliente tem o seu perfil, então a gente precisa ler o cliente, entender o perfil dele para que a gente possa conduzir a negociação de uma forma clara, de uma forma tranquila e que realmente ele faça a melhor negociação em termos de custo efetivo total, taxa de juros e tudo mais, tá? Então, aí que a gente negocia o cliente na parte de crédito, o corretor negocia na parte do imóvel e os dois acabam casando aí para estar fortalecendo a negociação com o cliente. Perfeito. Alex, fala um pouquinho para a gente, que é a dúvida da maioria, né, que vem nos procurar também, sobre crédito imobiliário, se compensa comprar ou alugar, ou também me fugiu a palavra. Consórcio. Certo. Eu estou com um cliente, inclusive, que ele fez esse movimento de ver um consórcio, pegar uma carta, dar um valor alto para contemplar, ao invés do financiamento imobiliário. Explica um pouquinho para a gente como que funciona nesses dois casos. Sim, é assim, ó. Nesses três, na verdade, né? É assim, ó. Hoje em dia, para você emprestar um dinheiro no mercado,
o dinheiro mais barato que existe, a gente fala brincando, fora mãe e pai emprestar, né? O dinheiro mais barato que existe é o consórcio. Por quê? O consórcio, ele não tem juros. Então, o mercado, quando vem emprestar um dinheiro para você, o que o mercado ganha? Nos juros. Vou dar um exemplo. O banco, a gente fala que o banco ele não tem dinheiro. O banco ele não tem dinheiro. O banco ele faz intermediação para ganhar juros e ganhar lucro em cima de cada operação. Então, neste caso, por exemplo, o consórcio hoje, se você falar qual que é o melhor produto financeiro onde não tem oneração de juros, o consórcio, ponto. Perfeito. O consórcio ele tem uma taxa administrativa que você paga, tá? Agora sim, por que muitas pessoas, mesmo o consórcio sendo melhor, por que muitas pessoas acabam indo para o financiamento? Porque nós estamos aí num país onde as pessoas acabam sendo um pouco mais imediatistas, né? Ou às vezes porque a pessoa precisa sair por urgente do aluguel, encontrou uma oportunidade, enfim. Então, cada um tem seu planejamento. Tem a pessoa que está tranquila e quer comprar um imóvel só daqui 15 anos e tem a pessoa que precisa para ontem de um imóvel. Então, de acordo com o perfil, a gente vai colocando os produtos corretos nessa pessoa. O consórcio, o que acontece? Ele, para você poder contemplar o consórcio, ou seja, disponibilizar aquela carta na sua conta, o que você precisa fazer? Então, primeiro, o consórcio nada mais é do que imagina uma bacia, um grupo de pessoas, todo mundo depositando parcela lá dentro. Uhum. Com essas parcelas que, vamos colocar lá, 600 pessoas depositando, sei lá, R$1.000, R$2.000 de parcela. Tá. Com todo esse dinheiro que está girando dentro dessa bacia do consórcio, o que o banco faz, a administradora faz? Ela aplica esse valor, certo? Aplicando esse valor com toda essa rentabilidade, que sai o sorteado e que sai o contemplado. O que é o contemplado? É quem dá maior lance. Então, dentro do consórcio, você tem um lance livre, que é um leilão, quem dá mais. Uhum. Você tem um lance fixo, que ele é limitado, de acordo com o grupo, é limitado até 40%. Então, se de 600 pessoas, 50 pessoas está dando lance fixo, então você vai concorrer somente entre essas pessoas e não no volume total. E você tem o lance embutido, que você consegue pegar de 30% a 50% do seu próprio crédito para te ajudar no seu próprio lance. Uhum. E obviamente que de lá na frente a sua carta vai ser de 30% a 50% menor, porque você já emprestou essa fatia para te ajudar no lance. Então, existem essas 3 modalidades de lance. E aí cada perfil vai ser também um perfil. Por isso que o consórcio ele é uma venda, ela é uma venda programada, ela é uma venda técnica, né? Muitas pessoas acabam fazendo consórcio porque infelizmente muitos vendedores acabam prometendo, por exemplo, faz consórcio comigo e mês que vem você vai contemplar, tá tudo certo. E acontece do quê? Do cliente ficar frustrado porque isso depende de lances ou sorteios. Até para o pessoal entender essa dinâmica, Alex, eu não sou muito familiarizado com consórcio, né? Quando você fala o lance, né? O cara vai lá, ele tá pleiteando uma carta aí de 100 mil, vamos supor, né? Aí ele tá lá pagando as parcelinhas, colocando esse dinheiro nesse balde que você falou, né? E aí ele vai lá e dá um lance, né? Imagina que ele já deu lá, vamos assumir esses 100 mil aí de valor, ele já deu 10 mil ali de parcela, ele vai lá e dá um lance de 10 mil. Uhum. O que é esse lance? Isso daí, no fundo, vai entrar, já vai abater do saldo devedor dele ali do consórcio? Isso é um dinheiro perdido dele? Sim. O que é esse lance? Na realidade, assim, o lance você dá na internet. Você não deposita em nenhum lugar. Então, se você quer dar 10, 20, 30, 50 mil de lance, você vai entrar no seu grupo na internet, você coloca lá 10, 20, o lance que você achar interessante, se é lance embutido, se é lance livre, se é lance fixo. Então, você dá o seu lance lá na internet, tá? Se você não contemplar, nada acontece com você e vamos pro próximo mês. Você nem desembolsa. Não desembolsa nada. Agora, se você não foi o escolhido, né? O que deu mais. Isso, se você não foi contemplado, nada acontece com você. Agora, por exemplo, você foi contemplado com 30% de lance que você deu. Aí, esses 30% de lance, dependendo da administradora, ela te dá até um exemplo, até 5 dias úteis para você depositar esse lance na conta da administradora. A administradora, ela vai depositar na sua conta não o dinheiro, uma carta de crédito, que é a que você fez. Tá. Então, quando você entrar no seu banco, você vai estar lá, por exemplo, uma carta de crédito de 100 mil reais para imóvel. Certo. Essa carta de imóvel, você pode fazer o que você quiser referente a imóveis. Tá. Então, só para ver se ficou claro. Então, eu já paguei 10 mil, dei um lance de 10. A carta é
100. Então, eu dei 20, aí você vai me retornar com uma carta de 80, teoricamente. Na realidade, a carta sua é de 100, normal, do valor total. Só que eu já dei 20. Só que esses 20 que você deu, ele vai abater na sua parcela ou no seu prazo. O 10 já seria a amortização do saldo É a amortização devedor mesmo. direta. Tá. E aí as parcelas você foi pagando, já tem Sim. essa taxa administrativa embutida, né? Sim. Então ela não é totalmente amortização, né? Não, porque... Então seu saldo seria um pouco maior que 80, no caso. Exatamente. Então, por exemplo, tudo que você deu de lance de entrada e contemplou, aí a administradora vai perguntar se você quer no prazo ou na parcela ou 50-50. Então, por exemplo, sua parcela era 1.000, então agora eu vou pagar 800 porque eu contemplei. Tá, E aí vai até o final, entendeu? Isso é a parte do consórcio, grupo novo ou andamento, porque tem duas opções de grupos, tá? Grupo novo é um grupo novo que você não sabe como tá a história do grupo, que todo mundo vai começar. Então, geralmente os lances são muito altos. Tá todo mundo com fôlego. Tá todo mundo dando 70%, 80% de lance. Porque, de novo, né, aquilo que você falou, quando você faz a comparação entre consórcio e financiamento, né, vamos falar só no caso de imóveis, né, você falou que a maioria acaba optando pelo financiamento pelo imediatismo, né? Sim. Então, mesmo quando o cara entra no consórcio, ele ainda entra com essa cabeça de imediatismo, tipo, de ser contemplado logo, de querer dar o lance, de pegar o dinheiro. É uma cabeça meio errada para entrar no consórcio, né, Alex? Porque eu acho que assim, depende, porque... Aquele sonho, né? Aquele sonho. Será que no segundo mês eu vou ser contemplado se eu der tanto? Não, eles pensam o seguinte, que quem entra no consórcio dando lance muito alto é porque ele tá pensando na projeção futura, ou seja, ele não quer pagar juros. Sim. Então, por isso que ele tem as pessoas que às vezes guardam o máximo de recurso possível, mas eles não querem comprar à vista também para não descapitalizar. Então eu tenho um cliente, por exemplo, que tem lá, vamos dar um exemplo, tem lá 400 mil reais no bolso. Ele precisa de 300 mil reais. Só que ele tem 400. O que a maioria das pessoas vão fazer? Vão pagar os 300 à vista e pronto, tá tudo certo. Mas tem pessoas que já não pensam assim, né? Então, as pessoas que sabem mexer um pouco com dinheiro, sabem trabalhar um pouco com dinheiro, então o que elas fazem? Não vou descapitalizar. Quanto que é a média de lance? 50%, 60%? Tá bom. Então, eu dou essa 50%, 60% do bolso, ou seja, 40%, 30% vai ficar comigo ainda, eu não quero descapitalizar, deixa na minha aplicação rendendo, né? E quando contemplar, a minha própria aplicação paga a parcela do consórcio. Então, é um jeito de você aumentar o seu patrimônio sem juros de uma forma inteligente. Então, o legal do consórcio é exatamente isso. Você faz alavancagem de patrimônio pelo consórcio. Tem muitas pessoas, por exemplo, que compram só imóveis só pelo consórcio e depois que você compra, vende, enfim, faz outro consórcio, dá um lance lá e vai embora, tá? Interessantíssimo. Por quê? Porque é um jeito de você sair dos juros. O financiamento é diferente. Aonde que dá dó? Que eu falo assim que dá dó mesmo. É quando o cliente, por exemplo, ele tem lá, sei lá, ele tá querendo comprar um imóvel de 500 mil, ele tem 400 no bolso e ele vai dar de entrada no financiamento. Os 100 mil dele que ele vai financiar vai virar 400. Entendeu? Então, assim, não tem necessidade de uma pessoa hoje que tem um aporte grande inicial fazer um financiamento. Entendeu? A não ser, assim, ele pode fazer um consórcio porque ele não paga juros. Mas, agora, se a pessoa ela pensar de um jeito diferente, qual que é o jeito diferente? Mesmo falando financiamento que tem juros. Então, vamos dar outro exemplo. A pessoa quer comprar um imóvel de 500 mil reais. Vamos dizer que por algum motivo ela não teve uma experiência boa no consórcio, ela não quer fazer o consórcio, mas ela também não quer descapitalizar. Então ela pega lá os 500 mil reais que ela tem no bolso e quer comprar um imóvel, ele não vai dar à vista. Ele vai fazer a mesma coisa que o consórcio. Então ele vai dar lá, sei lá, uns 200 de entrada. Dá o mínimo, né? Geralmente é 20%. Ou 20% de entrada, que seja, né? Aí ele faz o financiamento, toda aquela parcela dele vai ser paga pelo banco dele, pela aplicação. Então se ele tem lá 400 mil aplicado, que dá a 1%, vai colocar uma média de 3.900 a 4 mil reais, mais ou menos, tá? Aí ele faz um financiamento onde a parcela dele inicial é 4 mil reais. Inicial, e vai caindo. Então, ou seja, a corretora dele está pagando 100% do imóvel dele, vai chegar uma hora que ele vai ainda sobrar do rendimento dele, e quando ele quitar a operação, ele pagou 20% só do imóvel. Entendeu? Então, assim, o banco dele pagou quase 100% do imóvel para ele. Mas uma coisa que alguém chegasse aqui e falasse assim, ó, você está comprando um imóvel de 500 mil? Tá, faz o seguinte, posso pagar 400 mil nesse imóvel para você? Você só paga 100? É a mesma coisa. Então, isso é você fazer alavancagem e mesmo sendo um financiamento que tem juros, mas aí é de uma forma inteligente de você pensar.
que é o que as construtoras fazem hoje em dia. A maioria das construtoras, se não 90% das construtoras, elas fazem exatamente isso. Elas pegam o recurso do banco, tem lá bilhões no caixa, mas elas pegam o recurso do banco, geralmente da Caixa, do Banco do Brasil, levanta lá a torre, né? Coloca o custo no cliente, que é o INCC, e aí quando o cliente vai pagando a parcela, tudo isso vai quitando o custo e ainda eles só ficam com lucro no final do processo. E o dinheiro está na conta, eles não descapitalizaram. Em outras palavras, então, Alex, pelo que eu entendi aqui do que você falou, para você vale sempre a pena financiar. Sempre a pena financiar, seja via consórcio, seja financiamento imobiliário, mesmo você tendo dinheiro lá para pagar à vista, assim, salvo o caso que o cara vai te dar um grande desconto, porque é à vista, né? Que acabar você tendo que fazer a conta na ponta do lápis e tal, mas vale sempre a pena financiar. Com certeza. Vamos falar assim, emprestar, né? Emprestar. Vale a pena emprestar. Hoje em dia vale a pena, assim, aqui no Brasil, assim, porque o nosso, independente se vamos colocar dos juros alto ou baixo, compensa muito mais você ter um dinheiro no seu bolso do que você dar o dinheiro para o banco. Entendeu? Porque o seu dinheiro no banco, ele também não vai usar o seu dinheiro. Quer dizer, ele vai usar o seu dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar seu dinheiro, vai duplicar, vai triplicar e vai emprestar para pessoas que realmente precisam. Né? Por exemplo, é igual a famosa poupança. Hoje a Caixa, até um tempo atrás, a Caixa estava sem recurso. Por que a Caixa estava sem recurso? Porque as pessoas tiraram o dinheiro da poupança. Então agora as pessoas estão entendendo isso. Bom, minha poupança não está rendendo nada, está rendendo lá 0,4, 0,5. Né? Então o que eu vou fazer? Eu tiro a poupança e vou tentar aplicar em algum fundo, algum investimento que me traga um retorno com liquidez. Né? Então, muitas pessoas começaram a pensar dessa forma, o que aconteceu, o banco ficou sem funding. Porque assim, só para entender também, porque hoje o dinheiro que os bancos emprestam, né, para as pessoas para comprar as casas e tal, eles vêm da poupança, né? O pessoal investe na poupança e esse dinheiro da poupança que remunera 0,4, 0 sei lá quanto, é o que o banco vai emprestar para as pessoas. Então, se o pessoal tira da poupança, o banco fica sem esse recurso e não consegue mais emprestar. Aí o banco vai emprestar, não tem dinheiro na poupança, deve fazer o quê? Vai travar o crédito. 0,4, ele cobra 7 de taxa. A gente fala que o banco é um grande agiota. Não, é exatamente isso, entendeu? Então, você vai me dar um dinheiro, aí eu vou guardar seu dinheiro aqui, vou te dar 0,5 para você e para o Rafa que está precisando, eu vou emprestar 1, 2 para ele, 1% ao mês. Ele está precisando, então ele paga. Né? Ele não pagou? Tudo bem, mas as parcelinhas que ele pagou, tá tranquilo, já tá pago. Mas o Rafa não pagou nem a primeira parcela. Depois de muita análise e tudo mais. Mas quantas pessoas o banco não faz essa operação que já pagou por outras pessoas? Então, não existe prejuízo para o banco hoje em dia. Mesmo que o banco fale, tem prejuízo, operação de prejuízo, é uma operação de prejuízo, mas financeiramente, na prática, ele não está em prejuízo. Bom, então assim, resumindo, pessoal, se todo mundo seguir o que a gente está falando aqui, o que o Alex trouxe, a gente vai quebrar o sistema de financiamento habitacional no Brasil, né? Porque ninguém mais vai colocar dinheiro na poupança, vai colocar em outros investimentos, e com esse investimento que paga mais do que a taxa do crédito imobiliário que ele vai tomar, ele vai lá pegando esse rendimento e paga a parcela do financiamento, certo? O que acontece muito aqui no Brasil é que assim, as pessoas, diferentemente, por exemplo, de fora, na Europa, que seja, as pessoas elas têm muito medo de aplicar em outros fundos. Então, quando você, por exemplo... Tem essa cultura, né? Esse conhecimento, eu acho. Exatamente. Então, você vê em outros países, a molecada aí de 12, 15 anos de idade já tem aula sobre isso. Aqui no Brasil, eles que eu falo Brasil, né? Sim. Eles não deixam, fogem dessa questão das pessoas terem esse tipo de conhecimento. Porque quanto mais emprestar para pessoas que precisam, melhor. Né? Hoje o banco... mais juros vai cobrar também. Né? Hoje se o banco, que nem eu lembro o Santander no ano retrasado que a gente pegou lá, que ele fechou não sei quantos trilhões de lucro. Então você pega assim, você acha que ele vai pegar esses trilhões e vai colocar no bolso? Não, ele obrigatoriamente tem que fazer o sistema acontecer, ele tem que jogar esses trilhões no mercado. E precisa emprestar. Por isso que gerente do banco é cobrado com muita meta. Precisa emprestar dinheiro para o mercado. É só assim que o banco fica cada vez mais rico. Né? Então, agora se o pessoal tem esse conceito de tipo, não, poupança tá ruim, não, eu vou diversificar meu investimento, não, eu vou tentar alguma coisa melhor. Aí
provavelmente o sistema vai mudar alguma coisa aí. E não sei quando que isso vai chegar. Essa aí vai chegar. Aqui a gente tem a pirâmide, né? Então tem a classe mais baixa lá, por exemplo, que é o que sustenta tudo isso. Com certeza. Eu até ia pegar um gancho nisso, que a gente agora estava falando desse cliente que tem esse aporte e poderia, com esse aporte, pagar a parcela do financiamento. O nosso dia a dia, a maioria dos nossos... 80%, 90% dos nossos casos é o cliente contrário. Ele muitas vezes não tem nem os 20% Sim. de entrada. E ele ainda precisa de uma coisa que o Rafael estava me explicando esses dias, que vocês fazem com muita maestria, que é jogar um pouco mais alto o valor do imóvel para a gente conseguir incluir até a documentação desse cliente no financiamento. Eu queria que você desse uma pincelada e explicasse mais para a gente sobre esse cliente. Sim. Que é esse cliente que quer está ali na comprar luta. e não tem às nada vezes... de entrada. Exato, exatamente. Sim. Na realidade, assim, não é que a gente coloca o valor do imóvel maior. O que acontece é que, assim, quando você entra no financiamento, você tem a avaliação do imóvel. Então, o engenheiro vai lá e faz uma avaliação para saber se está dentro do mercado, se tem problema estrutural e tudo mais. Então, isso é uma análise do banco. Quando, por exemplo, vamos pegar esse imóvel aqui, que a gente está aqui agora. Vamos dizer que esse imóvel vale 300 mil reais. Esse imóvel, você está vendendo esse imóvel para mim. Sim. E eu não tenho nada de entrada. Eu preciso, teoricamente, de 20% de entrada para comprar. Eu não tenho. Então, o que acontece? O que a gente faz? Estuda o preço de mercado desse imóvel, porque às vezes esse imóvel vale mais. Sim. Então, às vezes você está vendendo por 300, mas às vezes vale 400. Por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? No cálculo, a gente coloca que vale 400 lá o valor do imóvel, o banco vai analisar para ver se vale 400, e se o banco aceitar, falar, não, realmente é uma garantia que interessa para mim que vale 400, aí nada impede de a gente fazer 80% de financiamento de 400, porque daí elimina 100% a entrada do cliente. Né? E isso é uma garantia que o banco está aceitando. O banco aceitar, dá para fazer o processo normalmente. Não é nada legal, né? Tá indo o engenheiro lá, tá vendo que o valor de mercado do imóvel é esse, e aí você utiliza esse valor de avaliação e, assim, em outras palavras, o comprador se vira com o vendedor ali em relação à entrada, né? Sim. Se o vendedor quiser facilitar a entrada... Porque a entrada, igual você falou, a entrada é negociável. Então, às vezes, você combinou uma entrada de 100 mil comigo, mas se eu quiser falar assim, vou te dar 2 carros e vou te dar um cavalo. Sim. Você aceita e pronto, entendeu? Então, essa é uma negociação que o banco não interfere. O que o banco quer? A garantia. Se a garantia dele tá legal e vale aquilo que o comprador, o vendedor tá pedindo, por exemplo, é uma negociação que dá para fluir tranquilamente, sem entrada. Perfeito. Então, mas tem alguns bancos que dá para você incluir a documentação de fato, sim. né? Na realidade, o valor. Todos os bancos você consegue incluir a documentação. Só que essa pergunta é muito importante porque muitas pessoas que vão fazer um financiamento, eles vão às vezes para a plataforma digital. O que é plataforma digital? Você acessa lá Santander, Itaú e faz direto por lá. Ou às vezes empresas que não têm o atendimento tete a tete. Você vai direto no sistema da empresa e você cadastra a proposta lá. Tá. Qual que é o grande problema? Então vamos pegar esse cliente que quer incluir documentação. Por exemplo, se ele for fazer qualquer banco, tem opção lá, financiamento, sei lá, Itaú, incluiu documentação e seguiu o processo normal, perfeito. Quando sair o contrato, que vai demorar mais, porque você não tem uma assessoria, mas, um exemplo, saiu o contrato, tudo certinho, aí o cliente, sabe o que ele vai falar? Ele vai chegar e falar assim, tá, mas eu não tenho dinheiro para documentação, por isso que eu incluo documentação, eu não consigo pagar a documentação, porque vai chegar no momento do contrato, o cliente vai ter que pagar ITBI, ele vai ter que pagar registro, ele vai ter que pagar do bolso. Aí, ninguém orientou ele que, na realidade, quando você inclui a documentação no financiamento, é por base de ressarcimento. O banco não deposita antecipadamente para você, salvo algumas exceções de alguns bancos. Então, por isso que a assessoria é importante, porque aí, se um cliente sentar para mim agora e falar, Alex, eu vou fazer o financiamento, mas eu não vou fazer financiamento se eu tiver que colocar a documentação do bolso, porque eu não tenho um centavo. Eu vou eliminar Itaú para ele, eu vou eliminar Caixa. O que eu vou colocar? Eu vou colocar Santander para ele, que o Santander é o único banco lá que antecipa. Na assinatura do contrato, ele já deposita os 5% para o cliente, então ele não descapitaliza. E é mais ou menos isso, 5% o valor de documentação. A média é 5% que eles colocam. Isso tá ITBI, cartório e depois ITBI, registro. cartório e registro. Então, essa média de documentação, geralmente, por experiência, sempre fica menos, principalmente aqui no interior. São Paulo já é diferente o cálculo. Mas a maioria vai ficar um pouco menos. Só que o banco ele faz esse cálculo estimado de 5% para depositar na conta do cliente. Tem alguns Bradescos, né? O Bradesco é muito por agência. Então, tem alguns casos do Bradesco que a gente consegue antecipar, outros não. Banco Inter,
consegue antecipar, né? Então, assim, são vários detalhezinhos só falando de custo. Que aí o cliente, por exemplo, ele já toma um pênalti por conta disso. Então, ele tem que voltar todo o processo que ele não tem dinheiro e iniciar com outro banco novamente. Aliás, Alex, pegando um gancho aqui na sua resposta, você citou vários bancos agora, né? Inclusive alguns digitais aí, como no caso do Inter e tal, né? E a gente falou em crédito imobiliário aqui, a primeira coisa que vem na cabeça é a Caixa, Sim. né? E a Caixa é uma instituição extremamente engessada, ineficiente, para não falar Sim. outros adjetivos piores aí, Sim. né? Você sente que está tendo uma mudança desse market share, assim, cara, do crédito imobiliário? Que banco que está mais agressivo? Que banco que está sendo mais eficiente? Sim. A Caixa está perdendo o espaço no crédito imobiliário? A Caixa, ela ainda praticamente lá tem ela tem um pioneirismo muito grande lá, né, no mercado imobiliário, porque como você disse, né, quem que movimenta o crédito imobiliário? Você vê que é classe realmente que acaba não tendo, né, um pouco mais assim, de entendimento. Então, as pessoas não analisam juros, nada disso. Então, para qualquer pessoa hoje que está pensando em comprar o primeiro imóvel, a primeira coisa que vem na cabeça dela é Caixa ainda. O que aconteceu? A Caixa, ela era pioneira, sempre foi pioneira na parte de habitacional. E os bancos, assim, há muitos anos atrás, eles meio que não se interessavam tanto Não aí era o foco, né? não era o foco do crédito imobiliário. O que os bancos começaram a entender? Tanto que é um negócio recente, né? Acho que se você pegar de quando os bancos começaram a atuar mesmo, é coisa de 2005, 2006 para cá. Mais ou menos por aí. É um que eles negócio começaram a que entrar tem no mercado. 30 anos de mercado, Não. né? Tanto que assim, mas o que eles pegaram? Não é pelo fato de ter um produto de crédito imobiliário que eles acharam interessante. Não é assim para eles. O que é interessante no crédito imobiliário é de você ter o cliente na base deles por 25, 30 anos. Exatamente. Porque com esse cliente eles podem vender vários produtos em muito tempo. Então, esse cliente ele vira seguro, ele vira capitalização, ele vira conta corrente, manutenção, ele vira muita coisa por muito tempo. Certo. Fora o financiamento imobiliário, que é um empréstimo com juros. Então, quando os bancos estralaram essa cabecinha deles, falaram, puta, é um canal bom Tem aí. um mercado Aí o que eles fizeram? Eles abriram a porta. Quando eles abriram a porta, cada um veio com uma taxa mais agressiva que o outro. Entendi. E aí foi excelente o mercado, porque aí começou a girar muito aí essa questão do crédito imobiliário, né, aqui no Brasil. E a Caixa, óbvio, né, que os bancos privados abrindo, a Caixa ela perdeu uma quantidade muito grande de clientes, porque começaram a buscar outras opções, né? Mas hoje, por exemplo, a produção da Caixa não é uma produção como lá atrás, né? Então, isso é excelente porque o cliente tem opções. E tendo opções, tem concorrência. Tendo concorrência, você tem taxas competitivas. Então, O que eu vejo, assim, é que a Caixa ela ainda acaba tendo o monopólio de alguns produtos, né? Não digo monopólio que é um negócio só dela, mas que assim, não sei se os bancos ainda não tiveram interesse de atuar, por exemplo, financiar só terreno ou financiamento de terreno em Sim. construção, que aliás a gente pode abordar aqui também, né? Então acaba ainda ficando muito com a Caixa, né? Sim. Mas por outro lado, eu vejo assim, tem banco que você faz o processo 100% digital, sem interação com ninguém, assina a escritura à distância, escritura não, né? O contrato lá à distância, depois já manda direto para registro, esse tipo de coisa, né? E a Caixa ainda é aquele negócio de, sei lá... Assinatura presencial, e abertura de Entrevista. conversar pessoalmente Exato. com o gerente, cara. Mano, eu nem sei quem é meu gerente de conta, sabe, cara? Então, como assim você vai lá, entrevista, e depois vai para assinar formulário, depois vai para assinar o contrato, o engenheiro vai lá fazer a vistoria. Eu já vejo os outros bancos, que nem uma vez a gente conversou, né? O cara foi fazer a vistoria de um apartamento e não apareceu. Ele né? não Entre foi. aspas, não apareceu. Né? Eu tinha avisado o proprietário, o cara vai fazer a vistoria aí e tal. Aí, o cara não veio, né? Aí mandei pro Alex, o cara não foi lá fazer a vistoria. Não, vistoria tá tudo certo, tá no sistema já. Ele fez a vistoria... Ele fez remota. remota, né? Fez avaliação de mercado. Aí nessa daí eu ainda falei, mas esse apartamento é mega top por dentro e tal. Então tem bons e contras, né? Sim. No caso da Caixa, que eu já fui acompanhar a vistoria de engenheiros e tal, o cara tira uma selfie dele no lugar assim. Pra provar que ele tá lá. Pra provar que ele foi lá e tirou, cara. Tipo assim. E ficou um tempo sem essa vistoria, agora voltou Não, de novo. eles ficaram sem cobrar só. Mas o cara ir lá e fazer a vistoria sempre tem. Eu né? acho que assim, independente do crédito imobiliário ou qualquer outro produto, o banco público ele acaba sendo mais engessado, até pelos, alguns profissionais que não querem se atualizar.
Então, no meu ponto de vista, né, muitas pessoas não gostam que eu falo isso, mas eu acho que assim, as pessoas que trabalham em órgãos públicos, ou sei lá, prefeitura, ou qualquer... Eu acho que assim, a pessoa ela precisa se atualizar, porque ela acaba fazendo às vezes um concurso e qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Bom, fiz o concurso, nunca vão mandar embora, então eu tô sossegado, tô tranquilo. Se um dia eu achar alguma coisa melhor, eu vou. Então o que a pessoa faz? Ela senta, ufa, agora eu tô tranquilo. E ela fica lá, não vai... Então, esse é o resumo da ópera. Entendeu? E aí que acontece? Tanto que a Cressac, ela ia ser também correspondente do Banco do Brasil. Né? A gente já estava com o pé dentro lá do Banco do Brasil, que eles convidaram a gente para ser. E depois eu vou responder aquela sua primeira pergunta que eu não respondi ainda, né? De como que surgiu essa questão aí. Sim. Senão depois a gente vai sair e eu vou esquecer de responder. Daí eu resumo. E aí o que aconteceu? Quando a gente chegou no Banco do Brasil lá, foi até engraçado, porque eu cheguei com o gerente e falei, você é da Cressac, sou, tal, vai ser Banco do Brasil. Não, vamos, tá bacana, não sei o que e tal. Aí eu falei assim pra ele, viu, só fazer uma pergunta simples aí, qual que é a taxa de juros hoje do Banco do Brasil? Que realmente eu não sabia, né? Aí ele, cara, rapaz, ô fulano, daí você vê o fulano com shorts trabalhando, tipo, bem, e qual que é a taxa de juros hoje do Banco do Brasil? Puta, calma aí, não sei o que lá. Eles começaram a meio que gritar na agência pra perguntar qual que era a taxa de juros e, resumindo, eu saí de lá sem resposta. Então, assim, é a mesma coisa que, assim, sei lá, você vai na padaria não ter pão, qualquer coisa assim, pô, a taxa de juros de um banco é um ponto crucial que todo mundo tem que saber, né? E quando eu vi aquela cena que eu falei, nem a taxa de juros eles sabem, se eu for correspondente aqui, o cliente ele vai ficar em cima de mim às vezes para querer fazer o processo rápido e tal, e eu não vou ter suporte nenhum. E aí, nesse momento, a gente declinou. A gente pegou e falou, fecha a conta, eu não quero mais ser Banco do Brasil. Tanto que o Banco do Brasil nem está fazendo mais operações de crédito imobiliário. Né? Então, assim, tem o Banco do Brasil que teve esse complicado. A Caixa, como ela é muito antiga, então ainda ela tem o processo. Qual que é o lado vantajoso da Caixa? Que nós, os correspondentes, eles operam 100% com o sistema como se a gente fosse um gerente mesmo. Então a gente aprova na mesa o cliente na hora, né? Por exemplo, qual que é o outro lado vantajoso da Caixa? A Caixa, ela manda cliente pra gente. Diferente, por exemplo, de um Santander que acaba sendo concorrente meu de agência. Né? Que eles não podem mandar cliente para correspondente. Bradesco já até manda, mas eles têm que ter a parceria. E tem o Banco BRB, que é o Banco de Brasília. Esse banco, eu vou falar para você, esse banco é triste também. Né? Então, assim, o cliente negou em todos os bancos com você. Mas por que você tem BRB? Porque se o cara negar em todos os bancos, mas tem lá o BRB, a gente vai agarrar com unhas e dentes para fazer dar certo a venda do imóvel. Porque qual que é o foco? A venda. Né? O financiamento é só um intermédio lá para ele poder comprar. Então, por isso que hoje a gente tem todos os bancos. A gente não se dá ao luxo de escolher o banco. Então, nós precisamos ter todos os bancos, toda operação para ajudar o cliente na ponta. Mesmo porque a análise é muito relativa, né? Às vezes o cara tem uma restrição num banco que não tem em outro, ou já tem um relacionamento de muito tempo com o banco, esse tipo de coisa. Isso aí que você falou é extremamente importante. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que assim, uma coisa que eu aconselho, e isso tem que ficar gravado na cabeça de todo mundo. Você quer um dia comprar um imóvel por um financiamento, só que você está devendo cartão de crédito, você está devendo alguma coisa. Não negocie. Continue devendo o cartão. Esse ponto é muito importante. Fala olhando para a câmera ali, ó, Alex. Ó. Não negocie cartão de crédito. Não negocie dívida. Né? Continue com a dívida. Né? E aí, dependendo como for, não entre naquela questão de, por exemplo, faça uma programação de tentar pagar essa dívida. Não entre naquela questão de chegar para o gerente na afobação e falar, cara, mas para negociar, o que você faz aqui? Minha dívida é 3 mil... E com 1.000 aqui, que o gerente vai fazer essa proposta, sei lá, principalmente em dezembro, porque é quando vira o ano e o ano precisa estar limpinho, ano que vem, sem dívida. Batata, cara. Em dezembro, o seu gerente vai ligar e fala, sabe aquela dívida de 3 mil? Então, por 1.000 agora que você quita, tá tudo certo. O cliente vai doido lá pagar. Vai lá e quita, né? Pagou. Assim, ele limpa o nome dele, sai a restrição, mas o que acontece? Qual que é o problema? Aí o que acontece? Aí ele marcou tudo certo, só que aí dentro da agência ele ficou marcado. Por quê? Dentro da agência ele teve uma operação de prejuízo. Então, como se ele ficasse com uma restrição interna. Como se ele fosse uma restrição interna. Então, quando esse cliente ele quiser pegar financiamento deste banco, sendo com um banco correspondente que for,
O banco vai olhar nome limpinho, tudo score, tudo zerado, score bom, tá tudo certinho, mas não aprova. Já deu um prejuízo pro banco. Por quê? Porque ele já deu, às vezes não, às vezes a dívida dele era R$300, ele pagou 1.000, mas o banco tava cobrando 3.000. Então, o que acontece? Só que o banco ele entende que esse é um cliente que deu prejuízo para o banco. Então, aquele determinado cliente, ele nunca vai querer, aquele determinado banco nunca vai querer dar mais empréstimo para esse cliente. Aí, qual que é o grande problema aqui? Que se esse cliente for rápido, ele for buscar crédito em outros bancos, e essa informação não foi ainda para o Bacen, que é o Banco Central, ele até consegue alguns financiamentos aí de outros bancos. Agora, se ele demorar muito para financiar, por exemplo, essa informação vai para o Banco Central. Tem o um Banco sistema Central consolidado assim, dos bancos, que todos teriam acesso. Assim. Sim, aí todas as agências. Porque os bancos se falam, tá? Todos os bancos, um empresta dinheiro pro outro. O Itaú empresta pro Santander, o Santander empresta pra Caixa, todo mundo E daí ele ficou lá marcado, então, na central para todos os bancos Aí verem. se subiu pro Banco Central essa informação, acabou. Aí em 5 anos ele não vai conseguir crédito no governo. Caramba. Aí é difícil. Então, Aí ele vai ter que fazer o quê? Partir pro consórcio. E o certo nesse cenário, então tá devendo 3, ele negocia, paga 300 por mês lá, mas paga os 3. Não tenta baixar a liquidez desse valor que ele ele tem que deve. chegar pro gerente e ele falar assim, por exemplo, ele não tem dinheiro para pagar. Para que ele não fique com essa restrição interna. Você fala assim, olha, a renegociação é uma, vamos falar que não tem um nome, mas é como se fosse uma renegociação saudável. A dúvida se o gerente sabe disso, né? Não, você tem que chegar pro gerente e deixar bem claro, falar o seguinte, eu não tenho R$1.000 aqui, que você tá me negociando, mas dívida quanto quer? 3? Tá, então é o seguinte, eu consigo parcelar, por exemplo, a minha dívida interna, mas que não abra um prejuízo contra o banco? Aí o gerente fala, tá, mas aí você vai ter que parcelar os 3. Um exemplo, sim, 10 sim. 300, tá, isso não vai entrar em prejuízo no banco? Exato. Não. Aí ele faz. Entendi. É preferível pagar R$300 por mês do que pagar os 1.000. Aí não vai para aquela restrição interna. Aí não vai para restrição. Mas Perfeito. isso é muito de cada banco, muito de cada gerente. Porque ninguém sabe, né? Você tem que assumir que o cliente sabe disso, você tem que assumir que o gerente vai entender isso, porque no fundo é aquilo que você falou, o gerente ele quer bater uma meta ali, ele quer fechar o ano bonito e tal, né? Quantas vezes que assim, o gerente, ele na época quando era gerente era a mesma coisa. A gente tinha meta de produto de alta rotatividade. A gente tem que jogar produto no cliente, e ponto. Mas isso é até um ponto que a gente já conversou, né? De novo, voltando ao ponto da Caixa e tal, né? Eu vejo que a Caixa, hoje, o que eles fazem, falar o português claro, é uma venda casada, cara. Tem a taxa com relacionamento e a taxa sem relacionamento. Tá, mas relacionamento é eu abrir uma conta, fazer o cartão, etc. Sim. Aí eles falam que você tem que contratar produto do porque valor isso aí, lá do financiamento. porque isso é muito de... A Caixa, por exemplo, o financiamento é muito de cada agência. Então, se você tem uma agência lá, madrinha, que a minha agência madrinha é no centro. Então, toda a minha produção tem que ser nessa Caixa. Só que, por exemplo, às vezes tem uma outra Caixa na mesma cidade que é mais flexível. Então... agora tem Caixa que eles falam, não, tem que contratar produto. Por quê? O foco do banco é produto. Então, se, por exemplo, foi até engraçado, um dia a gente teve uma reunião na Caixa, eles falaram que nós somos um dos melhores correspondentes e um dos piores empresas que vende produto. Porque eu não vendo produto para o cliente. Se ele está fazendo um financiamento, eu não vou ficar jogando produto, a não ser que ele queira. Sim. Puta, Alex, você faz um seguro, putz, eu preciso de um crédito aí, um crédito com garantia, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai fazer com o maior prazer para ele, né? Consignado, imagina, muito difícil fazer consignado. Mas cliente quer? Eu vou fazer. Agora, essa questão de, amigo, vem aqui e jogar lá um monte de produto e ele assinar sem saber o que ele está assinando, não, isso... mas o cara chega e fala ele assim, você tem que contratar isso aqui, senão eu não consigo nem aprovar no sistema. O que acontece muito também é assim, às vezes, pegando um pouco pelo gancho do banco, por exemplo, se você tem outros produtos vinculados, então, por exemplo, o gerente falou assim, você tem que ter um seguro, uma capitalização e um consórcio comigo. Aí eu consigo aprovar seu financiamento. Dependendo de como for, é porque, às vezes, como ele tem 3 produtos na Caixa, então subiu a pontuação dele interna, e como subiu a pontuação dele interna, aí o sistema consegue aprovar ele no financiamento. Então, pode ser também desse lado. Dessa forma. Só que o que acontece, pegando esse ganho seu, é que, infelizmente, as pessoas dão uma abusada. Então, não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, não, não aprovo, não sei o que. Então, o cliente está tão desesperado que ele acaba contratando muito também, produto. Né? E confiando no que o outro está falando. Em paralelo a isso, 2 coisas. As pessoas têm muito aquela ideia de dívida caducar.
Né? Eu queria saber como que está isso hoje e como a gente pode melhorar a saúde de um cliente que veio de um histórico ruim, não com essa restrição interna de banco, mas que era uma pessoa que estava negativada, tentou um financiamento, não foi aprovado. Como dentro do banco eu posso melhorar a saúde desse cliente para que aprove um crédito dele imobiliário? Para aprovar é assim, o banco, é só você pensar com a cabeça do banco. Tá. Então imagina que você é o banco e você vai emprestar dinheiro para esse cliente. Quando você vai analisar o histórico dele, se ele já teve alguma renegociação com uma outra pessoa, já teve uma dívida, você vai ficar com medo de emprestar dinheiro para esse cara. Então você não vai emprestar. Agora o cara, o cliente está meio complicado, mas ele precisa melhorar a pontuação dele interna. Então o que ele tem que fazer? Fazer a movimentação necessária. Então, colocar lá, movimenta a renda dele, coloca lá. Tem um produtinho, outro coloca lá, movimenta, não paga nada em atraso. Perfeito. Cartão de crédito, tenha cartão de crédito, que é importante cartão de crédito, né? Depois a gente fala no assunto só de cartão de crédito, tá? É importante para algum perfil de cliente aí. Tá. Né? Entra na parte de comprovação de renda, tal, porque tem muito cliente que a gente não consegue comprovar a renda. Tenta virar amigo do banco. Você tem que usar o banco, mas assim, sempre pagar tudo em dia. O que o banco vai fazer? Quando você for precisar de um financiamento, nem o lerite você vai precisar apresentar. Às vezes, só com o seu perfil lá, ele já aprova na tela. Perfeito. Então é mais fácil. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter esse dinamismo com o banco, né? A questão do cartão de crédito, que eu falo que as pessoas têm que tomar cuidado, e é um tema muito importante, porque a maioria das pessoas tem cartão de crédito. Então, qual que é o problema? O limite da pessoa é 5 mil. A pessoa ganha um salário de 5 mil. Então, ela acha que ela tem 10 mil por mês. Entendeu? E aí, o que acontece? Aí ela acaba gastando o que ela não pode, acaba se enrolando, os juros começa a virar uns juros rotativo lá, que ela acaba não conseguindo pagar. Então, ela vai entrar numa dívida e para ela pagar a dívida, ela não vai conseguir. Então, o que ela vai ter que fazer? Renegociação. Aí, um dia que essa pessoa precisa de financiamento, vai ser muito difícil de conseguir. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Por isso que a pessoa ela já tem que entrar com consciência. Sim. O cartão de crédito é maravilhoso? É maravilhoso. Mas a pessoa precisa saber usar o cartão de crédito. O gasto dela no cartão de crédito, não estou dizendo rotativo, mas o que ela gasta mesmo, compromete a renda dela numa análise de crédito? Não compromete? Não. O que compromete geralmente é, por exemplo, quando você tem algum financiamento ativo, algum empréstimo, isso aí o banco acaba analisando, né? Financiamento, empréstimo, produtos assim que exige lá, você tem lá, assinar um contrato, você fez algum empréstimo, aí o banco vai analisar, o banco vai comprometer. Agora, quando você tem uma dívida de cartão e tal, tem até algumas análises mais críticas, quando o cliente está muito na saia justa lá para aprovar. Pode até algum banco, principalmente público, falar, mas pô, ele tem uma dívida aqui de tanto no cartão de crédito, coisa que banco privado é difícil acontecer. Mas pode ser que aconteça se for uma análise muito específica. Então, por exemplo, para entrar naquele financiamento tem que ter 5 mil de renda, e a pessoa tem os 5 mil de renda, mas ela tem alguns comprometimentos. Então, o banco ele faz uma análise um pouco mais específica para não emprestar e o cliente ficar devendo depois. Cada banco, igual, como eu falei no começo, cada banco vai ser um banco. Se você tem um relacionamento bom, isso já não acontece. Então o banco já vai, ela já aprova. Quantos clientes nossos negou em todos os bancos, mas teve um banco X lá que ele aprovou lá o teto de 90% de financiamento. Mas os outros bancos negaram. Por quê? Porque ele tem um excelente relacionamento naquele determinado banco. Então o banco é assim, se você precisa do banco, você tem que agradar o banco. Então você tem que o quê? Movimentar, tem que fazer tudo isso aí, entendeu? Então funciona mais dessa forma, né? E aí a gente, pegando aquele gancho seu lá, quando eu iniciei lá, que eu também não entendia, a gente dá toda a assessoria porque eu também não entendia absolutamente nada de financiamento. Nada, zero. E eu comprei meu imóvel, por exemplo, e eu e minha esposa, a gente não tinha uma renda para comprovar. Né? Então a gente podia agora, vai fazer o quê? Então a gente sempre viveu com medo quando a gente comprou o nosso primeiro imóvel. Porque foram 2 anos que compramos na planta, não sabia se ia dar certo. Muitas pessoas deram errado, pessoas ficaram inadimplentes. Aí a consultora liberou a chave para a gente antecipadamente, não só para a gente, mas para outras pessoas, que foi um alívio, mas ao mesmo tempo falei, bom, agora vou precisar pagar isso, né? Não sabia se ia conseguir pagar. O nosso caso foi atípico, que foi assim, deu certo a aprovação nos 45 segundos do tempo, mas teve lá 19 pessoas que ficaram inadimplentes, não conseguiram financiamento de hipótese nenhuma. Aí que foi onde eu entrei no mercado imobiliário. Ai, que legal. Porque daí eu queria ajudar essas pessoas, mas eu não sabia como ajudar. E a consultora ia fazer o quê? Ia expulsar a galera, né? Aí que eu tentei falar com a construtora
né? Que eu sou um correspondente que na realidade eu nem era, que eu entendo do assunto que na realidade eu não entendia, que eu tenho uma equipe grande que na realidade eu não tinha. Hoje ele entende, tá, pessoal? Hoje ele sabe, né? Entendeu? Mas assim, aí quando eu cheguei lá na consultora, aí eles não queriam também me atender, porque eu também ninguém me conhecia, ninguém conhecia a empresa, nada. E como eu comprei lá, falei, pô, eu sou morador, cara. Tipo, eu tenho propriedade. Eu comprei um apartamento aqui, né? Aí, quando eu cheguei lá na construção, eu falei, eu quero falar com o fulano aí, que é o dono. Ah, mas não, eu quero falar sobre o meu apartamento. Aí que eles abriram as portas. Quando eu cheguei lá pra falar, eu falei pra ele, ó, vou ser bem sincero pra você, eu não vim falar sobre meu imóvel, não. Tá tudo certo, meu imóvel, obrigado e tal. A questão é, você tem 19 pessoas que ficaram inadimplentes, que eu já fiquei sabendo. Se você multiplicar aí 300 mil reais por pessoa vezes 19, a gente está falando mais de 6 milhões em déficit, né? E eu sou correspondente e eu não quero cliente bom, eu quero cliente ruim. Eu quero que vocês mandem todos esses clientes para eu tentar provar. Então eu já comecei abrindo a empresa assim. Por que apanhando já. Por que eu pensei? É que eu gosto de resolver. Parabéns, pode exatamente, foi exatamente isso. Por que eu pensei? Parece a gente até. Eu falei assim, ó, tem um monte de gerente, um monte de gente que sabe mais do que eu, porque eu não sabia nada. Então, por que os caras vão mandar coisa pra mim? Então, qual que foi meu argumento? Me dá cliente ruim, que é o que ninguém quer. Me dá as buchas mesmo. E outro ponto, quando você resolve um problema de um cliente bom, tá tudo certo. Agora, quando você resolve um problema de um cliente ruim, você se sobressai. Com certeza. Se você não consegue resolver, tá tudo bem, tá 0-0. Era muito problema. Tá? Mas você dava conseguiu. mesmo. Obrigada por ter tentado. Só que assim, desses 19, aí a gente foi o quê? E outro ponto que a gente foi aprendendo, literalmente. A gente nunca leu um livro de economia, de financiamento e ver como que opera. Então a gente aprendeu com esses clientes. Foi na raça. Foi na raça mesmo. Então a gente errou muito, apanhou muito, e aí a gente acabou entendendo. Aí que a gente começou a ver o ponto X do negócio, onde que tem que levar o cliente, onde tem que fazer, qual que é o primeiro passo para ir, justamente para o cliente não ter problema. Desses 19, 18 a gente resolveu em um ano. Então a gente conseguiu aprovar 18 clientes em um ano. Que ótimo. Só que assim, 18 clientes a gente não ganhou nada com isso, porque foi um trabalho teoricamente de graça, porque a gente só recebe depois que sai o contrato. E o que me chamou a atenção, que todo mundo me pergunta quando eu falo isso, mas e esse um cliente aí, né? O que aconteceu com ele, né? A gente demorou 3 anos para aprovar ela. E a construtora aceitou que a gente ficasse assessorando ela, né? E aí eu fui, nesse momento, a responder aquela pergunta. Aí, nesse momento, eu fui coordenar, porque ela tinha lá mais de 70 mil em dívida e tinha várias renegociações no mercado. Então, ou seja, ninguém queria essa cliente. Se eu chegasse no banco, todo mundo meio que ia descartar essa cliente na hora. Só que eu fui lá, falei com ela, conheci os filhos dela. Então você cria meio que uma intimidade, vínculo. Né? Um vínculo. Você fala assim, nossa, eu preciso ajudar essa mulher, né? E aí eu peguei essa mulher pra Cristo, cara. Aí eu peguei e falei, não, vou ajudar. Pegou na mão mesmo. Peguei. Pegou na mão. Aí eu falei, qual que é o problema? Tem dívida. Aí tentei e nada dava certo. Porque banco é número e ponto. Mesmo que tivesse tudo resolvido, o banco também ia dar crédito pra ela, porque ela tem um histórico. Aí, depois de quase 3 anos, que eu descobri que ela tinha uma filha que estava na Argentina. Aí eu falei, tinha acabado de fazer 18 anos. Falei, cara, vai ser essa menina agora. Aí cheguei pra ela, trabalhando o quê? Não, então agora você vai... agora você vai pegar, você vai comprovar renda, você vai abrir conta no banco X, você vai movimentar, você vai ter um cartão de crédito, você vai... Então a gente montou a casa pra essa menina. Legal. Montou a casa, deu 3 meses lá, consegui aprovar ela. Aprovei um pouquinho menor, tipo assim, na época eu precisava, sei lá, de 400, aprovei 320. Só que daí eu cheguei na consultora pessoalmente e falei, ou é isso, ou não tem mais o que fazer. Aí a consultora acabou aceitando. Então finalizou o ciclo daqueles 19 clientes e nesse momento já estava experiente, já tinha uma carteira boa, já tinha as pessoas indicando. Então, ou seja... de uma frustração e de um problema se tornou o que a empresa é hoje, uma solução. Então, foi dessa forma. Legal, e aí você vê como é louco, né? Como as coisas se conversam, né? Porque juntando dois assuntos diferentes que a gente falou aqui. Vamos supor que o cliente seja um desses casos que devia lá, tal, foi lá no banco, renegociou. Então, a dívida dele lá de 10 mil virou uma dívida de 1.000... ele achando que tá bonzão, né? Tô com o nome limpo agora, não sei o quê. Pode fazer tudo. Vou lá comprar um apartamento num lançamento. Teve um lançamento novo aqui. Provavelmente ele vai ser aprovado pela construtora para comprar o apartamento dele e ele vai parcelando a entrada ao longo da obra, né? Isso é só ele com a construtora. Sim.
Chegou lá na entrega, aí ele tem uma decisão a tomar, né? Sim. Ou ele quita ali à vista, que provavelmente ele não vai fazer devedor, isso. sim. Ou ele vai ter que procurar um banco para financiar. Que é a maioria, ou ele vai financia direto com a construtora, né? São essas 3 possibilidades, que vai ter um juros lá no alto, né? Sim. Aí o cara ficou 2 anos e meio, 3 anos pagando a entrada e tal, chegou lá, o prédio tá pronto, ele quer pegar a chave e morar, aí ele lembra que ele tem uma restrição, lembra não, né? Ele fica sabendo que ele tem uma restrição de uns 5 anos lá, porque na cabeça dele ele nem sabia, né? Sim. Ele renegociou, pagou certinho e viu assim, pô, mas agora eu não consigo crédito. Não, que tem um grande problema aí no mercado, que assim, tem alguns corretores que a construtora seleciona para vender imóvel na planta, e principalmente quando na inauguração, como que fala? Quando é lançamento. Lançamento, né? Pré-lançamento. Pré-lançamento. Isso é excelente pro corretor, né? Porque colocou lá no lançamento, então vai vender igual água. Qual que é o grande problema? Que muitos corretores acabam não filtrando. Então, eles não filtram. Então, às vezes, ele pega o cliente, o que ele quer fazer? Ele quer vender. Então, ele pega lá e vai vendendo. Mesmo que o cliente tenha dívida, mas vai lá, assina o contrato e vai embora. Mediante a todo esse problema, a gente tem um produto interno que é o CBR, que é Customer Behavior, que é o acompanhamento do cliente. Então, o que a gente faz? A gente entra em contato com a construtora, lá na planta a construtora já dá os clientes pra gente, e aí a gente já vai fazendo acompanhamento desses clientes. Eu pego todos os CPFs, a gente coloca num sistema que é o Monitora, e mensalmente, se ocorrer qualquer falha nesse CPF, qualquer problema, a gente é avisado. Então, o que acontece? Só de eu pegar esses clientes e colocar no meu sistema, eu já tenho 30% de inadimplência, de cara. Cara, é batata. Pode ser puta numa consultora grande ou pequena. Caramba. 30% é um número assim que crava, sabe? Aí você pega o ticket vezes 30%, é muita coisa. Então, o que a gente faz? A gente já vai acompanhando esses clientes, os 30% que estão com problema, acompanhando para quando chegar no momento do financiamento, esse cara tá limpo. Daí ele conseguia aprovar o financiamento dele, que foi o que a gente não teve, que a gente ficou no escuro lá atrás. Então, por isso que a maioria das construtoras, elas acabam contratando a nossa assessoria para fazer esse acompanhamento para eles não tomarem problema na frente, porque até você acionar advogado, tirar a pessoa ou cancelar, encerrar com a pessoa e tomar multa lá e perder o distrato, tudo mais, isso gera custo e ninguém quer fazer distrato, né? Se o cliente já está prontinho para comprar, por que vai ter que tentar arrumar um outro comprador? Sim, exato. Então, aí que a gente faz esse trabalho para não ter problema. Mas da onde que surgiu esse trabalho? Daquele problema inicial que a gente descobriu que as pessoas pagam bonitinho e chega na hora do financiamento, trava. Entendeu? Que doido, né, cara? Então, cara, assim, o mercado imobiliário, assim, ele é excelente, mas as pessoas ainda nessa parte de crédito, muitas pessoas ainda não têm, vamos dizer assim, elas não se policiaram tanto, às vezes, não se programaram tanto para comprar. Eu mesmo foi assim. Quando eu comprei, foi no impulso. Comprei lá, vamos comprar tal. O cara colocou um champanhe desse tamanho de Fórmula 1 na mesa. Eu e minha esposa, não sei, primeiro imóvel, cara, pô, até hoje você faz uma negociação, você fica meio com receio, né? De repente, não sei o que, será que vai? Daí, não, foi o seguinte, ó, deixa eu abrir o champanhe. Eu falei, não abra o champanhe, porque eu não sei se eu vou fechar o contrato. Não, vamos fazer o seguinte, eu pago o champanhe se você não... Mas vamos tomando aqui. Aí qual que foi a abordagem dela? Pronto. A felicidade já veio, já. Não, meu, sem brincadeira, eu teve uma hora, e a minha esposa, ela é muito assim, né? Ela é muito certinha e tal, e ela, não, vou fazer um negócio certo, preto no branco. Se tem, dá, se não tem, não dá. E aí, quando eu olhei pra ela, já tava meio assim e tal, eu também. Falei, quer saber, vamos fechar isso aí. Nem li o contrato, nada, eu fechei, cara. Assim, foi interessante, né? Porque é um impulso lá que você precisa comprar, né? Mas se você for ver, é complicado, porque você tem que ter toda uma... Por trás, por exemplo, ninguém analisou renda nossa, ninguém fez nada, entendeu? Então... Mas eu acho que a compra tá muito ligada também à emoção. Né? Você não fica tanto no racional, você vai também, que foi o vídeo que você fez, você vai muito pelo emocional. Sim. Tô ali, tô casando, ano que vem a gente vai casar. Sim. Você já se emociona. Principalmente nos lançamentos, que é um negócio muito bem atrativo, elaborado, atrativo, nossa, tem o decorado. Você se encanta. Desperta aquele desejo, decorado, sabe? A pessoa come decorado. Falando, vou fazer um igual esse. A pessoa vai visitar o decorado. Se parar para fazer conta, vai ser o valor da decoração é mais caro que o apartamento que a pessoa está comprando, né, cara? Mas vende o sonho. Então, aí o que a consultora faz? Gasta, tipo, um apartamento custa 400 mil, ela gasta 1 milhão para fazer o decorado, brilha os olhos, né? E depois eles vão lá e demole tudo, destrói tudo, né? Para poder mudar, enfim. Mas isso é a estratégia de marketing para poder vender. E eu acho que assim, ó,
até puxando um pouquinho atrás, desde acho que do casamento, do casal, né? Casou, independente se é no papel, se não é, se juntou. Eles querem assumir esse compromisso. Eu acho que eles têm que realmente, assim, ter um diálogo, sentar, e desde quando você casa que, vai juntar conta, não vai juntar conta, vamos pagar junto, não vamos. Então, o dinheiro, ele é o principal motivo da briga, né? Principalmente quando você deve. E principalmente quando você depende de pegar dinheiro no banco, porque daí os dois com endividado, porque daí um CPF puxa o outro. Então, eu acho que assim, Tá vinculado. tem que ser muito assim, conversado certinho. Acho que falta muito isso. Vamos casar? Ótimo, casou, beleza. E agora? Então vamos sentar para conversar sobre economia, sobre finanças, sobre a nossa finança. Como vai fazer? Por exemplo, não é que é certo ou errado, mas o que eu decidi na minha vida particular com a minha esposa. Por exemplo, eu tinha uma conta e ela tinha outra. Aí eu falava, viu, amor, paguei a conta de água, então você paga de luz, tá? Paguei de luz, então agora eu pago a internet. Mas a internet é mais caro, é mais barato. Não, mas... Então assim, fica uns negocinhos meio chato. Falei, quer saber, meu? Volto a falar, não é que é certo ou errado, tá? Isso é uma coisa que a gente decidiu. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar as duas contas? Vamos juntar as duas contas porque tudo é nosso. Se eu ganho R$1.000 e você ganha 10, nós dois ganhamos 11. Não é eu ganho 1.000 você ganha 10. Então, vamos juntar tudo e fazer e paga. A gente só tem que decidir quem vai pagar a conta para não pagar duplicado. Então, quando a gente chegou nessa conclusão, para nós foi excelente porque ficou mais organizado. Qual que é a parte ruim? Quando ela quer comprar um presente para mim, eu sei quanto que ela pagou. Eu vejo lá R$50, falo, nossa, ela gastou R$50 nisso aqui, tá bom, vai. É isso. Então, eu acho que essa organização é importante até na compra do imóvel, né? Porque a compra do imóvel é um sonho que a pessoa tem. Só que se a pessoa vai muito na emoção, ela acaba virando um pesadelo. E se ela pega um corretor ou um correspondente que não dá uma assessoria para o cliente, só quer empurrar, aí o que acontece? Imagina, todo aquele sonho vira uma baita de uma frustração. Ela vai ter que voltar ao aluguel. Que é essa a pergunta lá, se compensa meu aluguel, financiamento, que eu também não respondi, né? Como a gente já esperava nesse assunto, é muito complexo, muitas coisas. A gente nem abordou ainda o baixa renda, né? A parte do popular, do Minha Casa Minha Vida. FGTS, que acho que é uma questão que sempre sai, crédito associativo. Nossa, acho que tem tantos pontos ainda, acho que compensa a gente marcar até uma próxima, né? Para poder fazer. Pra gente detalhar mais ainda. Pra gente tratar com calma, né, esses assuntos, né? Mas eu queria trazer novamente o negócio do consórcio lá com o financiamento, porque você estava falando também que se chega nesse caso que o cara tem algum problema lá, não está batendo, não está conseguindo aprovar o cara, tem alguma restrição ou a renda dele não é suficiente, aí você falou, aí teria que ir para o consórcio. O consórcio, então, é uma análise diferente do financiamento imobiliário? Não consideraria essas coisas? O consórcio de grupo novo, grupo em andamento, porque o consórcio fala grupo novo, grupo em andamento ou carta contemplada. Então, que a gente já chega lá. Mais um ponto. Mais um ponto, Então, assim, o consórcio grupo novo ou grupo em andamento, por exemplo, você não tem nenhuma análise inicial. Então a pessoa está encarregada de dívida, tem uma dívida gigantesca no mercado, mas ela consegue fazer um consórcio. Aí qual que é o ponto X? Se essa pessoa for sortuda e for contemplada no começo, aí ela pode passar por uma análise. Por quê? Porque imagina o consórcio liberando um dinheiro lá para uma pessoa que não conhece, está cheio de dívida. Então ela tem que passar por uma análise e se por algum motivo negar, não tem problema, ela continua pagando o máximo possível no consórcio, porque se der lá 50%, 60% de parcelas pagas, mesmo que ela tenha um problema no CPF dela, aí ela consegue pegar a carta. Por quê? Porque ela já tem uma porcentagem paga. E já tem um histórico daí. E já tem um histórico. Por exemplo, bom pagador, já pagou 60%, ele libera, porque o consórcio ele não é um empréstimo de dinheiro, ele é um investimento, ele é uma poupança forçada. Então, agora, muitas pessoas aconteceram isso. Saíram do financiamento, só entrou gente poluída no consórcio. E aí, chegou o sorteio lá, a pessoa contemplou, pegou a carta e, cara, aí começou a ter muita inadimplência. E o consórcio ele precisa ser algo programado, é algo, vamos dizer assim, mais assertivo, algo que a pessoa vai fazer com calma, com cautela. Então, ele é um produto, tanto que está pelo Banco Central, tudo certinho. Então, o consórcio, ele é uma venda muito planejada. Se o consórcio começar a ficar poluído, ninguém vai querer entrar no consórcio. Sim. Então, por isso que ele é assim. Se a pessoa já pagou 50%, 60%, mas tem uma dívida gigantesca, zero problema.
Ah, tem uma dívida gigantesca que contemplou no começo, a contemplação se sobressai os 50%. Ah, não, sai só 30%. Ah, então é passível de que ela, não é negar, tá? É não ter aquele crédito naquele momento, né? Mas o consórcio é dela. Quando você quitar o consórcio, o crédito ele vem em dinheiro para você. Então, o dinheiro, aí você faz o que você quiser. O que você não pode, que antigamente era assim, é o consórcio, tipo, você fez um consórcio de imóvel. Aí, antigamente, há muito tempo atrás, quando iniciou o consórcio aqui no Brasil, foi pela empresa Rodobens. Aí a empresa depositava o dinheiro na sua conta. Aí o que as pessoas faziam? Pegavam o dinheiro e compravam roupa, compravam qualquer outra coisa. Aí, se você for ver, isso é uma lavagem de dinheiro. Sim. Então, o Banco Central fechou. Então você não vai disponibilizar dinheiro, você vai disponibilizar crédito. A não ser que o cliente quitou a carta, aí sim você tem direito no dinheiro e aí você faz o que você quiser com o dinheiro. Porque você quitou o consórcio. Entendeu? Então, esses detalhes, tem vários detalhes. E o contemplado é a mesma coisa, mas você compra a carta de alguém, porque você pode vender a carta. Então você contemplou com 30% e você quer vender a carta com 40% e ganhar 10% de ágio, você vende sua carta para qualquer pessoa, a pessoa transfere igual um financiamento. Igual uma propriedade de imóvel em cartório. Você transfere para uma pessoa e a pessoa passa a ter aquele consórcio seu como se essa pessoa tivesse contemplado. Com essa carta, a pessoa vai lá e compra. Entendi. Alex, a gente agradece muito aí, cara, a sua participação. Eu Tem que muito agradeço. mais para falar. Foi ótimo, foi uma Alex delícia de conversa. Falei para você que ele era um mestre aí no assunto, imagina, né? Então é tem mesmo. muita coisa ainda que a gente pode E abordar. o que me traz muito de insight é assim, o quanto é importante para o cliente estar amparado de uma boa assistência, Sim. né, no mercado financeiro aí para decorrer e a gente conseguir tirar todas essas dúvidas. Sim. E a gente, como corretor, levar o cliente até uma pessoa que Sim. sabe exatamente o que está Conduzir. acontecendo e como facilitar esse processo. Sim. Eu que agradeço, viu, cara? Eu que agradeço. Aí eu gosto de fazer isso porque eu sou daquela seguinte experiência, né? Eu preciso passar essas informações para as pessoas. Exatamente. Né? A gente precisa, né? Porque é muito difícil. Então, eu acho que quanto mais informações as pessoas tiverem, menos erros elas vão cometer. Exatamente. E esse é o nosso foco, é ajudar a pessoa a comprar o imóvel e ajudar o corretor na assessoria para ele não ter esse tipo de trabalho. Perfeito. Isso aí. Fechou? Valeu, Bom. Alex. Adorei Tchau, a gente. conversa. Obrigado, viu? Obrigada.